A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição O Caráter Humano versus o Caráter Divino, o grande desafio. O objetivo da reflexão de hoje é compreender que Deus criou o ser humano reto, realçar a eficácia da salvação por intermédio de Jesus Cristo e conscientizar de que a qualidade dos frutos depende da fonte que os nutrem. Aproveite aí para se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu like ou seu dislike. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, abençoe seus familiares, seus amigos com um conhecimento bíblico sustentável. Diga de qual cidade você está conectado na lição. O texto de referência está em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 23, no qual é relacionado os frutos gerados pelas obras da natureza humana tendente ao pecado e os frutos que podem ser gerados pela ação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. O versículo do dia está em Romanos capítulo 7, versículos 15 e 16, que diz: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa, comentarista destas lições, ele afirma que o novo nascimento traz ao ser humano um caráter transformado pelo Espírito Santo. Após advertir ao cristão de que ele deva andar em espírito, ou seja, de que ele deva andar sob a influência e domínio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo expôs a triste realidade de que há uma guerra interna no coração humano entre a natureza humana tendente ao pecado e o Espírito de Deus que trabalha para influenciar o ser humano a se alinhar e se ajustar à vontade de Deus. A única forma de o cristão se beneficiar dessa guerra entre a carne e o Espírito e sair vencedor é preservar a mente em estado de vigilância constante, pois ela é a sentinela da alma e é responsável em tornar possível em manter as emoções e os desejos humanos que representam a alma humana sob o domínio do Espírito Santo de Deus, mortificando assim a natureza humana tendente ao pecado e fortalecendo o espírito humano com a ação transformadora do Espírito Santo. Somente se refugiando em Cristo, o ser humano pode alcançar vitória contra o sistema mundano, contra a natureza humana e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O caráter humano, as qualidades inerentes à individualidade de uma pessoa, o conjunto dos traços particulares de um indivíduo, o temperamento, as questões que determinam o modo de ser da pessoa, a sua conduta, a sua índole, a sua concepção moral, foram deterioradas com a queda pelo pecado de desobediência do ser humano a Deus lá no Jardim do Éden. A partir do momento que o ser humano absorveu novos conhecimentos e consolidou novas crenças absolutas por ter condições de fazer as escolhas que quisesse, sendo elas certas ou erradas, as características originais impressas por Deus no ser humano, elas foram alteradas, perdendo a originalidade e, por isso, desvirtuando o comportamento humano quanto às questões morais, quanto à forma de agir e reagir diante das diferentes situações vivenciais. A imagem e a semelhança de Deus no ser humano foram prejudicadas pelo fato de o pecado manchar o caráter humano, manchar as características de Deus no ser humano. Criado de forma perfeita pelas mãos do próprio Deus, o ser humano era reto por natureza, puro, inocente, isento de quaisquer falhas, irrepreensível. Tanto é que a Bíblia diz que o homem e a mulher, eles estavam nus, e essa expressão não se trata apenas de uma nudez corporal, mas também do fato de eles serem totalmente transparentes e por não haver nada a ser escondido ou omitido entre eles, como também entre eles e Deus que os criou. Essa retidão original permitiu o ser humano diariamente se encontrar e conversar com o próprio Deus. Mas a partir do momento que o ser humano inventou desobedecer às orientações de Deus e se deixou ser influenciado pelo maligno, o máximo que Adão e Eva conseguiu, o máximo que o ser humano conseguiu, foi ouvir a voz de Deus para confrontá-lo e também dar-lhe a oportunidade de reconhecer as suas próprias falhas e pedir perdão, mas nem isso Adão e Eva fizeram. Eles apenas tentaram se esquivar, tirando a culpa pessoal de sobre si, chegando a culpar o próprio Deus, o que foi um absurdo, pois a orientação divina que eles precisavam para permanecer retos, puros, íntegros, Deus lhes deu.
Deus ainda foi tão generoso com Adão e Eva que sacrificou um animal inocente para usar o couro e fazer a roupa para tapar a vergonha deles. Até o momento da queda pelo pecado de desobediência, o ser humano se relacionava com Deus e Deus com o ser humano por meio da inocência deles, que os permitiam estar e desfrutar da real e gloriosa presença de Deus de forma visível. Em razão da deterioração do caráter humano, o ser humano perdeu o direito e também o privilégio de desfrutar e se beneficiar da presença de Deus de forma plena, real e visível, pois o caráter de Deus no ser humano foi manchado por causa do pecado. O ser humano se tornou impossibilitado de suportar a gloriosa e santa presença de Deus. A verdade é que, na gloriosa e santa presença de Deus, o pecado ele desaparece, ele se desfaz, ele inexiste. E na condição de pecador, se o ser humano ver a real, santa e visível glória de Deus, inevitavelmente ocorre a sua morte. Ele deixa de existir sem ao menos ter tempo de se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e ser justificado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro inocente que Deus entregou para morrer no lugar da humanidade pecadora e cobrir a sua nudez espiritual. Por isso, a única alternativa para preservar a vida humana foi Deus expulsar o ser humano do jardim do Éden, expulsá-lo de sua santa e gloriosa presença. O pecado ele criou aí um abismo separando o ser humano pecador do Deus santo e glorioso. A raça humana herdou a natureza humana pecaminosa e com ela tem sido vítima do juízo divino em consequência das escolhas pessoais contrárias à vontade de Deus. E caso o ser humano ele deixe de aproveitar as oportunidades dadas por Deus de se reaproximarem dele e também reaproximar dos seus propósitos para a vida humana por meio do sacrifício de Cristo, o ser humano sofrerá o dano da segunda morte, que é a eterna separação de Deus. Parafraseando o que disse Martinho Lutero, o cristão ele não deve viver em si mesmo ou agradar a sua natureza humana tendente ao pecado, mas em Cristo e no próximo. Do contrário, o cristão ele não será de fato um cristão genuíno. A salvação ela é um dom, é um presente de Deus à humanidade. Apesar de ter sido o ser humano que deu ouvido às insinuações de Satanás e com isso provocou a ruptura da sua comunhão com Deus, o ser humano ele não teve condições nem mesmo de resolver o problema imediato da sua nudez, da sua condição de irrepreensível, da sua condição de infiel. Por amor do seu próprio nome, pois foi Deus quem criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, Deus proveu o que o ser humano precisava, tanto em relação à nudez que precisava ser coberta imediatamente, quanto em relação ao seu destino eterno. Como um ser humano comum, mas trazendo em si o caráter puro de Deus, trazendo em si as qualidades originais, inerentes às individualidades da pessoa em comunhão com Deus, o conjunto original dos traços particulares de um indivíduo fiel ao Senhor, o temperamento original dado por Deus ao ser humano, as verdades divinas absolutas, capazes de determinar o seu modo de ser, a sua conduta, a sua índole, a sua concepção moral centrada na vontade de Deus, Jesus ele se apresentou como o Redentor da humanidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fez o paralelo mostrando a diferença entre o primeiro Adão, criado por Deus e colocado no jardim do Éden e que desobedeceu à orientação divina, com o segundo Adão, oferecido pessoalmente por Deus para cumprir a missão de remir o ser humano, dando-lhe a condição de voltar a desfrutar da santa e gloriosa presença de Deus. Desde a queda do ser humano pelo pecado da desobediência no jardim do Éden, o pecado ele se multiplicou na vida humana de uma forma avassaladora, mas por meio de Jesus Cristo, a graça de Deus ela superabundou na vida humana para transformar o caráter do ser humano. Com a morte de Jesus em pagamento completo à dívida espiritual do ser humano para com Deus, com o inocente morrendo no lugar do pecador, o ser humano ele voltou a ganhar o direito de acessar a santa presença de Deus, conduzido pelo Espírito Santo em busca de perdão e de restauração plena. A natureza humana pecadora fez com que o ser humano se tornasse escravo do pecado. No entanto, Jesus derramou seu sangue carmesim para remir o ser humano de todo o pecado, para comprá-lo no mercado de escravos do pecado e torná-lo um ser humano livre para servir à vontade de Deus.
O cristão precisa valorizar o preço pago por Jesus para libertá-lo da escravidão do pecado. Pois não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A conversão a Cristo, a regeneração e a justificação em Cristo são os principais aspectos da salvação oferecida por Jesus, pois o plano de salvação concretizado por Jesus na cruz envolve a ação divina, mas também envolve a ação humana. Deus tomou a iniciativa de oferecer salvação e prover todos os meios necessários para que o seu plano redentor ele fosse efetivado com sucesso. Em contrapartida, o ser humano ele precisa responder ao chamado de salvação, se deixar ser conduzido e convencido pelo Espírito Santo a se arrepender de suas práticas pecaminosas, se converter, mudar de direção, abandonar a rota do sistema mundano que conduz à perdição eterna e se voltar para Deus. Em havendo aí a resposta humana ao plano de salvação e a sua imersão no sangue de Jesus por meio da fé no sacrifício de Cristo na cruz, o ser humano ele passa pelo processo de regeneração, recebe uma nova vida espiritual, recebe o caráter de Deus de volta a ser implantado nele. E o ser humano ele é justificado diante de Deus com base nos méritos de Cristo, pois foi ele quem pagou o devido preço legal, foi ele quem morreu de forma inocente no lugar da humanidade pecadora, da mesma forma que o animal morreu em Gênesis capítulo 3, versículo 21, para fornecer a pele, para fazer a roupa para Adão e Eva, bem como para derramar o seu sangue inocente e cobrir os pecados do casal. Converso, regenerado e justificado diante de Deus, o ser humano nasce de novo para viver em novidade de vida, para viver em espírito, ou seja, para viver sob a influência e domínio do Espírito Santo e assim ter condições de subjugar a natureza humana pecadora. No momento que a pessoa confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é selada com o selo da promessa de que ela passa a ser propriedade do Senhor e a estar sob sua proteção especial. Simultaneamente, o Espírito Santo ele inicia o processo de santificação para possibilitar ao ser humano se reaproximar de Deus, ser aceito por ele e receber a implantação do caráter de Cristo no seu interior, no seu coração. Ou seja, além de o Espírito Santo convencer a pessoa a se arrepender e se converter a Cristo, o Espírito Santo ele continua exercendo um papel fundamental para que o cristão aprofunde aí no processo de santificação e de manutenção do caráter de Cristo em si. É o caráter de Cristo implantado na vida do cristão que condiciona o cristão a viver uma vida sob o domínio do Espírito Santo. Quanto maior a liberdade de ação e de operação do Espírito Santo na vida da pessoa, mais convicta a pessoa se torna de que precisa evidenciar em si as qualidades do caráter de Cristo, o conjunto dos traços cristãos, o temperamento de um cristão genuíno, as verdades cristãs absolutas que transformarão o seu modo de ser, a sua conduta, a sua índole, a sua concepção moral. Para o apóstolo Paulo, quem anda em espírito não é dominado pela pressão da natureza humana pecadora, é capaz de produzir por meio do caráter cristão todas as características do fruto do Espírito e, com isso, ser habilitado a viver em Espírito. Viver sob a influência e o domínio do Espírito Santo, subjugando a natureza humana pecaminosa, possibilita ao cristão o tão necessário estado de vigilância e de oração constante para o cristão não vir a ser presa fácil do inimigo e não vir aí a sucumbir na fé. É preciso que o cristão vivencie em si o caráter de Cristo para reproduzir também em si as virtudes do Espírito Santo, a caridade, que é o amor cristão em ação, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz o apóstolo Paulo. Do contrário, o cristão terá a sua vida dominada pelos desejos da natureza humana tendente ao pecado e evidenciará na sua vida as obras da carne, que são aí a prostituição, a impureza, a lascívia, que é a exposição exacerbada da sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, rivalidades, iras, pelejas, divergências, heresias, invejas, homicídios, bebedices, gulodices e coisas semelhantes a estas, que, segundo as Escrituras, os que cometem tais coisas não possuem o caráter cristão, portanto,
não tem e não terá parte no reino de Deus. As virtudes que forem manifestas na vida de uma pessoa revelam se a pessoa de fato tem ou não um bom relacionamento com Deus, com ela mesma e também com o próximo. É natural que, assim como ocorria com o apóstolo Paulo, o cristão ele experimente na jornada cristã conflitos interiores, na guerra para dominar, para subjugar a natureza humana pecaminosa. No entanto, assim como o apóstolo Paulo, cada cristão precisa estar convicto quanto à sua fé em Cristo e 100% na dependência de Deus para mortificar a natureza humana pecaminosa, mantendo-a crucificada na cruz de Cristo, morta para as práticas contrárias à vontade de Deus. Viva o seu novo estilo de vida em Cristo dentro do padrão ensinado e também vivenciado por Jesus, para que, além das pessoas te identificarem como cristã genuína, você não perca seu tempo e energia na jornada cristã, mas se permita ser transformado de glória em glória até alcançar a estatura de varão, de servo, de serva de Deus. Valorize o novo nascimento por meio do batismo nas águas, faça a diferença positiva e proativa para o crescimento da igreja cristã, que é o corpo de Cristo na terra, mas acima de tudo, se utilize das características do caráter cristão para manter e preservar a sua comunhão com Deus como algo inegociável. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.